O mapa econômico da Europa está sendo redesenhado. Por 70 anos, o coração da economia europeia bateu em Berlim. Agora, esse coração está sendo removido cirurgicamente e transplantado 480 quilômetros para o leste. Em 2023, enquanto a produção industrial alemã caiu até 2%, a Polônia absorveu uma enxurrada de manufatura alemã, levando sua economia para perto da marca de $1 trilhão, desafiando Bruxelas e rejeitando as regras da Europa Ocidental. A Polônia está realizando uma das mudanças industriais mais dramáticas da história moderna. Isso não é uma história de tirar o atraso, é uma tomada de controle. Em setembro de 2025, a Polônia atingiu um marco antes reservado apenas aos gigantes econômicos do mundo. Seu PIB ultrapassou $1 trilhão, colocando o país no mesmo patamar dos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, China e Japão. À primeira vista, a Polônia não parece se encaixar nessa lista. Ela parece um ponto fora da curva, uma anomalia. Afinal, este é o mesmo país que ficou atrás da cortina de ferro há apenas algumas décadas. Um país que certamente não era conhecido como uma potência econômica quando entrou na União Europeia em 2004. Era mais associado à mão de obra barata do que a qualquer tipo de força industrial doméstica. No entanto, aqui está ela, com uma economia de $1 trilhão e influência cada vez maior, não só na Europa, mas também no cenário global. E ao mesmo tempo em que a Polônia está crescendo, sua vizinha, a Alemanha, está sofrendo um declínio dramático. O contraste entre os dois países é impressionante. Durante décadas, a Alemanha foi a potência industrial indiscutível da Europa. Dominava a manufatura e construiu uma reputação global por produzir de tudo, desde automóveis de luxo até máquinas industriais avançadas. A Alemanha não era apenas a maior economia da Europa, era o motor que mantinha todo o projeto europeu funcionando. Mas, em 2023, esse motor começou a engasgar. As taxas de produção industrial caíram aproximadamente de 0,5% a 2%. Depois, veio o chamado êxodo do Mittelstand. Uma das razões pelas quais a Alemanha tem sido tão bem sucedida ao longo dos anos é sua vasta rede de pequenas e médias empresas de sucesso, conhecidas coletivamente como Mittelstand. Elas podem não receber a atenção das grandes marcas e das empresas da Fortune 500, mas essas empresas muitas vezes são líderes mundiais em seus nichos de mercado específicos. Mas juntas, elas compõem uma parte enorme da força econômica da Alemanha. Entre 2023 e 2024, no entanto, impressionantes, 32% dos fabricantes do Mittelstand do país relataram planos de transferir a produção para fora da Alemanha. O Vale do Reno-Ruhr, a forja das bases econômicas da Alemanha, está sendo esvaziado, uma empresa de cada vez. E elas não estão se mudando para a China ou para os Estados Unidos. Na verdade, elas nem estão indo muito longe, logo além da fronteira leste, para a Polônia. O gigante alemão de eletrodomésticos Miele transferiu sua produção de máquinas de lavar da Alemanha para uma fábrica em Siewierów, na Polônia. A empresa de aquecimento Viessmann investiu €200 milhões em uma nova fábrica de produção de bombas de calor em Legnica, enquanto reduzia suas operações em tradicionais polos alemães. Esses não são casos isolados. Eles fazem parte de uma tendência muito maior. A riqueza que financiou o projeto europeu do pós-guerra está se deslocando para o leste, e isso não aconteceu da noite para o dia. Este é o resultado de um plano mestre de 30 anos que começou do absoluto zero. O início dos anos 90 marcou o fim de um grande capítulo na história da Polônia e o começo de algo completamente novo. Naquela época, o país praticamente não tinha nada. A própria sobrevivência do país estava por um fio. O colapso do comunismo trouxe um caos generalizado. Fábricas fecharam, empregos foram perdidos e indústrias inteiras desapareceram da noite para o dia. A nova liderança da Polônia teve que juntar os pedaços e tentar entender aquela bagunça. Muitos países teriam dificuldade para superar isso, mas a Polônia tinha um plano. Um plano que tinha o potencial de arruinar completamente o país ou colocá-lo no caminho para um futuro muito melhor e mais promissor. O Plano Balcerowicz, conhecida como terapia de choque, era um plano de sobrevivência de alto risco, baseado em reformas econômicas rápidas e abrangentes. Em apenas um dia, os controles de preços foram eliminados e os subsídios às indústrias estatais foram cortados. A moeda foi desvalorizada e a Polônia se abriu ao comércio internacional. Foi uma onda de choque econômico que derrubou o antigo sistema e forçou a implantação de um novo. O impacto foi imediato e severo. O desemprego, que praticamente não existia como conceito sob o comunismo, disparou. Milhões de pessoas ficaram sem emprego e o padrão de vida despencou. A rede de proteção estatal estava desmoronando. A renda nacional despencou, 22%. A produção industrial caiu, 25%. A inflação disparou. Mas, além da dor e da luta, uma revolução econômica estava acontecendo. Como o Estado havia parado de socorrer empresas que não funcionavam, antigos monopólios desapareceram. Em seu lugar, surgiu um novo setor privado com potencial para rivalizar com qualquer um da Europa. Enxutas, ambiciosas e com tudo a provar, novas empresas surgiram das cinzas. Como operavam sob restrições rigorosas, os empreendedores poloneses projetaram suas empresas para serem resilientes, econômicas e flexíveis. Isso os preparou para o sucesso, não apenas no curto prazo, mas por gerações futuras.
Quando a poeira começou a baixar, a Polônia havia lançado as bases para décadas de expansão econômica, e o tempo provaria que o plano Balcerowicz era realmente o correto. Em 1990, o PIB nominal da Polônia era de 65 bilhões de dólares. Agora ultrapassa 1 trilhão de dólares. Cresceu mais de 15 vezes em 4 décadas. A maioria das outras nações europeias não consegue igualar isso. E a terapia de choque não apenas estabilizou a moeda e reviveu a economia. Ela criou uma nova geração de trabalhadores e empreendedores, com desejo de vencer. Pela primeira vez em décadas, trabalho duro, inovação e assumir riscos foram recompensados. Tudo o que precisavam era da infraestrutura, e encontraram alguém para pagar por isso. A Polônia havia colocado as peças no lugar para o sucesso a longo prazo, mas ainda precisava conectá-las, e precisava de estradas, ferrovias, redes logísticas e outras infraestruturas. Tudo isso custa dinheiro. A Polônia não queria arcar com todos os custos sozinha, então recebeu mais do que uma ajudinha de seus ricos vizinhos ocidentais. Em 2004, entrou para a União Europeia. Na época, isso foi amplamente visto como um gesto generoso do Ocidente. Nações mais ricas como França, Alemanha e Reino Unido estavam estendendo a mão para os países em dificuldades da Europa Oriental. Varsóvia, no entanto, via a situação por uma ótica diferente. Foi uma ocasião memorável, um sinal de que a Europa estava se fortalecendo e de que as nações vizinhas queriam ajudar e apoiar umas às outras. Mas também era uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de realizar a maior transferência de riqueza da história do continente europeu. Ao longo de 2 décadas, a Polônia absorveu impressionantes 161,6 bilhões de euros do orçamento da União Europeia. Isso é suficiente para construir mais de 100 cópias do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. A escala era impressionante. Dezenas de bilhões de dólares estavam entrando na Polônia todos os anos. Mas conseguir o dinheiro era apenas a primeira parte do plano. A Polônia precisava gastá-lo corretamente. Outros Estados-membros da União Europeia haviam administrado mal seus fundos europeus e continuavam a fazê-lo. A Polônia não tinha intenção de cometer os mesmos erros. Ela transformou os recursos que havia recebido em uma arma estratégica, direcionando grande parte dos recursos para projetos importantes de agricultura e infraestrutura. Nos anos seguintes, a Polônia construiu uma rede de rodovias, estradas e corredores de trens de alta velocidade que reescreveram completamente os mapas logísticos da Europa Central. Em 2004, o país tinha apenas 450 milhas de rodovias e vias expressas. Em 2024, ela tinha mais de 3.100 milhas. As estradas e linhas férreas não foram construídas aleatoriamente. Cada centímetro foi cuidadosamente calculado e otimizado para eficiência. Pouco a pouco, a Polônia construiu uma enorme armadilha geopolítica que o mundo ocidental nunca viu se aproximar. À medida que a infraestrutura do país melhorava, as corporações multinacionais enfrentavam uma nova escolha. Elas podiam permanecer na Europa Ocidental e lidar com custos crescentes e redes de transporte sobrecarregadas, ou podiam transferir suas operações para a Polônia e aproveitar os custos mais baixos, a infraestrutura financiada pela União Europeia e uma força de trabalho em rápida expansão. Os líderes ocidentais da União Europeia nem perceberam a crise iminente se desenrolando diante deles. Eles achavam que, ao financiar o desenvolvimento da Polônia, estavam criando um parceiro econômico confiável e até submisso. Eles esperavam nada além de obediência política em troca dessas dezenas de bilhões de euros. Varsóvia, por sua vez, estava usando o dinheiro do Ocidente para arrancar do Ocidente sua dominância industrial. E uma vez que a infraestrutura estivesse pronta, Varsóvia estava pronta para reforçá-la com algo que consolidaria seu status, não como um coadjuvante no palco europeu, mas como um protagonista. Em fevereiro de 2022, outra mudança sísmica atingiu o continente europeu. A Polônia estava mais uma vez pronta para tirar o máximo proveito da mudança. Tanques e tropas russas cruzaram a fronteira com a Ucrânia, sinalizando o início de uma guerra que duraria anos. Os efeitos se espalhariam muito além do campo de batalha, impactando a política e as economias ao redor do mundo. Durante décadas, países como a Alemanha tratavam a defesa como uma prioridade baixa. Os orçamentos militares foram reduzidos, enquanto os recursos eram direcionados para projetos de bem-estar social. Varsóvia, no entanto, seguiu o caminho oposto. Ela direcionou grandes quantias do seu orçamento nacional para a defesa. Em 2024, seus gastos militares haviam disparado para um histórico 4,12% do seu PIB. Essa é a maior porcentagem de toda a aliança da OTAN. Proporcionalmente, é o dobro do que a Alemanha e a França investem. É ainda maior do que a maior superpotência militar de todas, os Estados Unidos, que estavam em torno de 3,4% do PIB na época. Mais uma vez, a Polônia não estava apenas gastando esse dinheiro de qualquer jeito, ou de forma aleatória. Ela estava investindo em alguns dos melhores equipamentos militares do planeta. Tanques de batalha principais sul-coreanos, K-2, Black Panther, centenas de obuseiros autopropulsados, K-9, Thunder, e dezenas de caças, FA-50. Quando as compras da Polônia estiverem concluídas em 2030, o país terá mais tanques de batalha principais do que o Reino Unido, Alemanha, França e Itália juntos. Está realizando o reforço militar mais agressivo desde a Guerra Fria. Mas isso não é tudo. A Polônia não está apenas comprando tanques e os trazendo para o país. Ela assinou acordos de compensação com a Coreia do Sul para garantir a tecnologia e o conhecimento necessários para fabricar os tanques em seu próprio território. Hoje, centenas de tanques e obuseiros estão saindo das linhas de produção dentro da Polônia.
E com a guerra na Ucrânia, o país também se tornou um centro logístico vital para as forças dos Estados Unidos e da OTAN. Desde 2022, incontáveis toneladas de armas, munições e suprimentos passaram pela Polônia, e o país se beneficiou de um enorme escudo geopolítico. Ao se tornar um corredor de trânsito confiável enquanto constrói um dos exércitos mais fortes do continente, a Polônia ganhou importância. Estados Unidos, o Reino Unido, França, Alemanha e outras potências ocidentais não podem se dar ao luxo de ver esse país fracassar, então farão o que for preciso para defendê-lo e protegê-lo. E com o apoio militar dos Estados Unidos garantido, a Polônia conquistou a vantagem máxima para forçar a União Europeia a agir. Durante anos, havia uma narrativa na mídia ocidental sobre o lugar da Polônia no cenário europeu. Era vista como um estado pária, um problema recorrente. Alguns dos líderes mais vocais de Varsóvia eram regularmente condenados no Parlamento Europeu. Bruxelas frequentemente invocava vários artigos dos direitos da União Europeia para punir e penalizar a Polônia. O país foi repetidamente multado e ameaçado. Por um tempo, parecia que Varsóvia teria que eventualmente se submeter e seguir as regras. Mas a guerra mudou tudo. O país se tornou vital para a sobrevivência da Europa. Então ficou mais difícil para Bruxelas ameaçar ou intimidar. Enquanto os líderes ocidentais continuavam discutindo sobre artigos abstratos e o Estado de Direito, Varsóvia estava focada no que realmente importava, usando seu novo status como centro logístico para a Ucrânia a seu favor. O ponto de virada veio no início de 2024. Durante meses, a Comissão Europeia manteve congelados 137 bilhões de euros em fundos que eram destinados à Polônia. Era uma quantia capaz de mudar o jogo, completamente congelada e usada como um estrangulamento financeiro para aumentar a pressão sobre os líderes do país. Mas Varsóvia não cedeu. Continuou fazendo o que sempre fez, fortalecendo sua infraestrutura, reforçando suas fronteiras, melhorando suas defesas e tornando-se mais valiosa para a causa continental. Mudou de rumo político, comprometendo-se a restaurar a independência do judiciário e a restabelecer as relações com a União Europeia. A missão da Polônia valeu a pena. A União Europeia acabou cedendo, desbloqueando todo o pacote de 137 bilhões de euros, incluindo aproximadamente 60 bilhões de euros do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, ou RRF. Foi uma capitulação completa do establishment da União Europeia e uma vitória notável para a Polônia. O país virou o jogo, manipulando o sistema, para desfrutar de uma enorme injeção de capital ocidental. Tudo isso enquanto mantinha uma postura sólida e estável de desafio soberano. Nesse ponto, a Polônia havia alcançado o auge de seu poder de barganha estratégico. Estava forte economicamente e militarmente, e havia vencido o Ocidente em seu próprio jogo. Mas enquanto os líderes de Varsóvia comemoravam, eles não perceberam que estavam perdendo uma batalha que não poderia ser vencida com tanques ou subsídios. Outra narrativa antiga também persistiu em relação à Polônia com o passar dos anos. Ela afirma que o país é uma espécie de fortaleza cultural conservadora, uma nação que efetivamente selou suas fronteiras contra as mudanças demográficas que estão ocorrendo em outras partes do continente europeu. Os líderes de Varsóvia alimentaram esse mito, afirmando repetidamente que nunca adotarão os modelos orientados à imigração de lugares como a Alemanha e o Reino Unido. Mas os dados mostram algo completamente diferente. Em 2022, emitiu mais de 700 mil primeiras autorizações de residência para cidadãos de fora da União Europeia. Por 6 anos consecutivos, Varsóvia emitiu mais permissões de trabalho para cidadãos de fora da União Europeia do que qualquer outro membro da União Europeia, incluindo Alemanha e França. A Polônia afirma ser uma espécie de bastião de política anti-imigração, mas importa mais mão de obra estrangeira do que os países que seus líderes gostam de criticar. Centenas de milhares de trabalhadores foram trazidos de todo o mundo, incluindo países como Índia, Uzbequistão e Filipinas. Por quê? Porque era a única maneira de a Polônia sobreviver. O crescimento do país teve um custo. Eventualmente, viu-se com empresas prestes a decolar, mas com uma enorme falta de mão de obra para impulsioná-las. A taxa de desemprego do país havia caído para um dos níveis mais baixos da Europa, mas ainda havia empregos demais e pessoas de menos para preenchê-los. Para evitar um colapso econômico catastrófico, o Estado mudou completamente sua postura em relação à imigração. O país direcionou centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros para centros logísticos, fábricas e indústrias essenciais. Nunca foi uma solução permanente. Na verdade, importar mão de obra é apenas uma medida paliativa para um problema muito mais sombrio, uma crise permanente pairando sobre essa economia de $1 trilhão. O que a Polônia realmente queria era ter mais trabalhadores locais para ocupar os cargos e impulsionar sua contínua expansão econômica. Havia apenas um problema. O país estava caminhando diretamente para um precipício demográfico dramático. Em 2016, Varsóvia lançou o programa Família 500+. Ele oferecia um benefício mensal em dinheiro, isento de impostos de 500 zlotys, para as famílias, cerca de $130, para cada filho que tivessem. Foi uma medida agressiva para incentivar os poloneses a terem mais filhos. Ela foi ampliada em 2024, tornando-se o Programa 800+, com um novo pagamento mensal mais alto de 800 zlotys, quase $220. O governo polonês apostou tudo.
Eles esperavam que isso fosse suficiente para reverter o declínio demográfico do país. Não foi. O programa Pro Família certamente ajudou inúmeros poloneses, aliviando a pobreza infantil e facilitando para as famílias colocarem comida na mesa, mas não aumentou o número de bebês nascendo. Em 2023, a taxa de fecundidade da Polônia havia caído para 1,16 filhos por mulher. A tendência continuou em 2024, com a taxa caindo ainda mais, para 1,11. Era a mais baixa de toda a Europa e a menor da Polônia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Está muito longe da taxa de reposição populacional reconhecida de 2,1, considerada necessária para que qualquer população permaneça estável sem precisar depender da imigração. Varsóvia aprendeu que dinheiro sozinho não resolve seu declínio demográfico. As causas são mais profundas. Elas são estruturais, moldadas pelas mudanças sociais na Polônia. E essas mesmas mudanças estão ligadas ao seu boom econômico. Porque à medida que a Polônia avançava rapidamente rumo a se tornar uma economia de $1 trilhão, uma crise habitacional surgiu nos grandes centros urbanos do país. Em cidades como Varsóvia e Cracóvia, os preços médios dos imóveis não apenas aumentaram, eles dispararam. Para um jovem casal polonês começando a vida, até mesmo um simples apartamento de um quarto parece fora de alcance. Isso forçou milhões de pessoas a viverem na insegurança do aluguel ou a assumirem hipotecas enormes. Quando as pessoas não sabem onde vão morar no próximo ano ou se conseguirão pagar a próxima prestação da hipoteca, começar uma família raramente é a principal prioridade. Ao mesmo tempo, a Polônia também está correndo de cabeça para uma armadilha ambiental mortal. O surto industrial do país foi impulsionado por combustíveis fósseis. A Polônia ainda depende fortemente do carvão, para cerca de 50% de sua energia elétrica. Isso significa que ela tem a matriz elétrica com maior intensidade de carbono de toda a Europa. A dependência da Polônia de combustíveis fósseis significa que um relógio está correndo contra o país. A União Europeia está avançando com metas climáticas rigorosas, que vão obrigar os Estados-membros a reduzir as emissões rapidamente. Isso significa que a Polônia terá que fechar grande parte de sua infraestrutura de carvão, desencadeando uma reação em cadeia em sua economia. Preços de energia mais altos, uma vantagem de custo enfraquecida e um país que pode não parecer mais tão atraente para fabricantes globais. Suas exportações vão sofrer e suas fontes de receita serão pressionadas. Se ousar desafiar as regras da União Europeia, pode enfrentar tarifas alfandegárias devastadoras, que prejudicariam sua posição dentro do mercado único. Em resumo, Varsóvia está acelerando direto contra um muro e talvez não tenha tempo suficiente para desacelerar antes que a colisão aconteça. Mesmo com os desafios pela frente, a Polônia conseguiu mudar a cara da Europa. O mapa do continente foi redesenhado. A arquitetura histórica que viu as potências ocidentais exercerem controle por gerações foi destruída. Enquanto a velha guarda de Paris e Berlim estava ocupada com burocracia e polarização política, a Polônia não estava apenas reescrevendo as regras, estava inventando as suas próprias, e ao fazer isso, estava arrastando o centro de gravidade do continente para o leste. A Polônia não é mais um mercado emergente, não é mais um parceiro periférico submisso, agora é o rosto da Europa do século XXI. Varsóvia aproveitou as estruturas financeiras da União Europeia para construir sua própria infraestrutura de classe mundial. Ofereceu uma alternativa mais lucrativa e atraente para as empresas do Mittelstand alemão. Mesmo quando a guerra bateu à sua porta, tomou todas as decisões certas para aproveitar a situação. É uma potência fortemente armada e altamente industrializada, e chegou a esse ponto não seguindo o manual clássico do liberalismo ocidental, mas traçando seu próprio caminho. E esse mesmo caminho pode ser o caminho vencedor no século XXI, se, e somente se, a Polônia conseguir sobreviver ao seu colapso demográfico em andamento. O país está à beira do precipício. Tornou-se uma superpotência europeia, fortaleceu suas fronteiras, ganhou enorme influência e respeito no cenário mundial, conquistou o que antes parecia impossível. A única pergunta que resta é, será que consegue manter isso? As ações ambiciosas da Polônia não poderiam vir em momento mais importante. Com as tensões aumentando em toda a Europa, todas as grandes potências estão de olho na Rússia. Veja o que realmente aconteceria se a Rússia invadisse a Polônia, para entender como um avanço russo se desenrolaria. Ou clique neste vídeo.